Achas que é importante falarmos sobre metas e objetivos? Por quê? Isabel, por que nós devemos falar de... Olha, por que nós devemos falar de metas e objetivos? Achas que nós devemos falar de metas e objetivos? Por quê? Por que achas que devemos falar? Consegues me dar essa resposta? Não? Vamos avançar então com a nossa irmã aí. Ei, devemos falar de metas e objetivos? Deixamos sim. Por quê? Para poder dar impulso àqueles que não têm noção, né? Ou àqueles que não sabem as suas metas e os seus objetivos. Para servir, tipo, como caminho, por exemplo, para os mais pequenos, aqueles que estão a crescer, né? A gente tem que falar de metas e objetivos para eles terem noção. Porque tem-se dito que pessoas sem objetivos e sem metas são aquelas pessoas sem esperança. E aí, então é necessário que a gente fale de objetivos e metas. E não só, né? Para ajudar também os outros. Para ser como diretriz para os outros que não têm noção. Sim, porque, como estava a dizer também o Luiz, indo na mesma deixa, você quando não tem meta, não tem objetivo, é como se estivesse a vaguear só por aí, né? Qualquer caminho que te aparece, você vai. Yeah. Então, hoje, vou vos apresentar 5 motivos, 4, 5 motivos, que vão vos explicar melhor, esclarecer mais, né? Dar mais contributo, mais ênfase ao que estava a dizer sobre o porquê que nós devemos falar sobre metas e objetivos. Número 1, clareza e direção. Metas e objetivos nos direcionam. Quantos de nós já fomos convidados para inúmeras coisas e negamos, dizendo que não, porque sabíamos que o nosso caminho não é ali, nem a direção não é essa. Eu vou para o Petrópolis, não podes me dizer para irmos pelo Simeone. Estás a me desviar do meu objetivo, da minha meta, do meu caminho. Então não, as metas e os objetivos nos dão clareza e direção, nos guiam, fazem com que nós não vagueemos, não ficamos a andar por aí, a torto e à direita. Segundo motivo, foco e disciplina. Como estava a dizer, quero ser fisiculturista, metas, ir para a academia segunda, quarta e sexta. Agora, vai ser uma disciplina diária, eu ir para todas as semanas da academia, segunda, quarta e sexta, para atingir o meu objetivo. Então, as metas e os objetivos nos tornam seres mais disciplinados. O Hélio quer ser campeão, sabe que não pode perder noite, sabe que tem que ir para a academia, se exercitar, porque senão, em comparação com a concorrência, o nosso irmão perde, fica para trás. Cristiano Ronaldo, um dos exemplos que nós, homens, principalmente, temos de resiliência e disciplina, né? Artigos, revistas nos dizem que antes do treino da equipa, Cristiano Ronaldo já estava no campo treinando, depois treinava com a equipa, e quando a equipa saía ele continuava treinando. Disciplina.
Porque ele tinha um objetivo, ele quis ser o melhor. E de facto tornou-se o melhor. Os fãs do Barcelona não devem amar. Terceiro, medição de progresso. As metas, mais propriamente, nos ajudam a medir se nós estamos a alcançar, ou melhor, se nós estamos a caminhar para a realização dos nossos objetivos. Se o meu objetivo é ir para o Petrof, qual vai ser a minha bússola medidora, a minha calculadora de medida para saber que eu estou em direção ao Petrof, que eu estou a dar passos para chegar ao Petrof? São as pequenas metas que eu vou estabelecer. No caminho daqui para o Petrof tem o posto 15, tem a cantina daquele mamador ali. Então eu já sei, se eu passar a cantina, estou no caminho certo. Se eu chegar no posto 15, estou no caminho certo e devo continuar sempre em frente. Então, as metas nos ajudam a medirmos se nós estamos, a medirmos o nosso progresso, a sabermos se estamos a caminhar para a realização dos nossos objetivos. Quarto, motivação. Por que vocês acham que as metas e objetivos nos motivam? Alguém consegue me esclarecer? Consegue falar sobre isso? Por que é importante falarmos de meta e objetivo por conta da motivação? Ou melhor, primeiro, quem aqui depende da motivação para fazer alguma coisa? Em algumas situações sim, né? Yeah. Quando há falta de motivação, o que é que vocês fazem? Nada. Yeah. Depende. Estão sempre no meu termo, né? Não. Quer dizer, depende do que estamos a definir como motivação. Yeah. Se é só algum motivo central para fazer, ou mesmo uma força exterior que impede e nos impulsiona para fazer. Calma. Não, você é claro. Se nós fazemos alguma coisa, temos alguma. Precisamos de motivação. Não precisamos de motivação, desde que seja uma motivação que nos leva a fazer aquilo, é uma motivação. Se é o que varia. Isso depende da. Isso é relativo. Sim, mas não deixa de ser motivação. Muito bom. Não só pelo foco e disciplina, porque é o que nós dissemos, nós somos disciplinados, somos ou não somos? Para alguns casos. E para outros casos somos movidos pelos sentimentos, porque somos humanos, nós sentimos, temos emoções. E para tomarmos determinadas ações, fazermos determinadas coisas, precisamos também de um fator motivação. E às vezes nós precisamos para dar o primeiro passo. Então, a motivação é boa e é importante quando nós vamos definir metas e objetivos, porque ela nos ajuda a dar o primeiro passo. Estou motivado, quero ser campeão mundial, quero ser o melhor. Estou motivado, vai dar o primeiro passo. O foco e disciplina que falamos mais lá acima é que vão te permitir continuar a dar os outros passos, porque a motivação é um tanto quanto assim hipócrita ou ingrata. Ela te incentiva, depois te abandona. Tá vendo, né? Te deixa lá no bagulho você sozinho. Então, por isso é que é importante. Nós temos o foco, a disciplina e a motivação como iniciativa, como primeiro passo. E, por fim, temos o alicerce espiritual. Como cristãos que somos, não vamos só falar de metas e objetivos no ramo acadêmico, no ramo empresarial, no ramo profissional, no ramo social, mas no ramo espiritual, que é muito importante. Quantos de nós temos o objetivo e é nossa missão, procuramos nos achegar cada vez mais a Cristo. E um bom exemplo de objetivo, olhem só, analisem comigo. Qual é o objetivo? Assemelhar-me a Cristo, ser igual a Cristo, ser imitador de Cristo. Quais serão as minhas metas? Nós falamos disso aqui, mais ou menos um mês. As disciplinas do Espírito Santo. O orar, o meditar, o jejuar, o louvar.
são as metas que eu vou estabelecer para a minha vida para atingir esse meu objetivo, que é de me achegar e me assemelhar a Cristo. Então, as metas e objetivos também nos ajudam no alicerce espiritual, em fortalecer as nossas bases e a não nos corrompermos. Porque como cristãos que somos focados em Deus, em Jesus e na sua palavra, claramente, e sendo metodistas, claramente que sei, acredito, confio, meto a minha mão no fogo por vocês, que podem aparecer inúmeras grades de cerveja aqui a irem do céu a chover. Ninguém vai se atrever em encostar, em tocar ou em dar um gole. Por quê? Não faz parte do nosso propósito, não está lá no objetivo. E segundo, nas nossas metas diárias também não está lá. Ninguém se assemelha a Cristo bebendo. Cristo não bebeu. Então as metas e objetivos para a alicerce espiritual são fundamentais. Então, vamos avançar para o seguinte. O que pretendemos alcançar quando tratamos de metas e objetivos? O que é que nós pretendemos? Quando eu falo meta, quando eu falo objetivo, o que é que eu pretendo alcançar? O que é que eu estou a querer dizer? Por exemplo, eu estando aqui à frente, hoje e agora, falando para vocês, o que é que pretendo alcançar? Não sabe o que eu quero, né? Porque não são eu. Mas quando estamos a falar de metas, objetivos, quando está a dar conselhos, o Hélio também disse, é importante nós falarmos para instruir também os objetivos. Quando nós falamos, o que é que nós pretendemos alcançar? Eu acho que, segundo um dos que aqui foi citado, elas querem dizer que um dos principais propósitos da falar de empreendimento ou falar de alimentação seria a orientação e direção para Certo. Muito bom. Então, vamos lá. Primeiro, maturidade espiritual e emocional. Maturidade espiritual e emocional é o que nós pretendemos alcançar quando se trata de metas e objetivos. Estávamos a falar do alicerce espiritual. Quando eu dei o exemplo sobre as grades de cerveja aqui espalhadas, caídas, nós teremos que ter muita maturidade, né? E espiritual e emocional para não nos deixarmos cair em tentação, para não nos deixarmos corromper por essas coisas. Então, as metas e os objetivos nos ajudam, nos dão essa maturidade. Segundo, estimulam responsabilidade pessoal e coletiva. Responsabilidade pessoal e coletiva nos tornam pessoas mais responsáveis, porque já sabemos que não poderemos andar à toa, porque esse é o meu objetivo. Não podemos estar em noitadas, não podemos estar só em gargalhadas, não podemos estar só em rodas de amigos, não podemos só estar em torneios de futebol. Dependendo se o nosso objetivo é ser o melhor jogador do mundo. Mas se for, por exemplo, ser um escritor de sucesso, temos que dedicar tempo à leitura, dedicar tempo em conversas mais intelectuais que estimulam o nosso cérebro. Então, nos tornam mais responsáveis para os hábitos diários, para as metas, para as disciplinas diárias. Porque, vão concordar comigo, quem é disciplinado, quem é focado, ao mesmo tempo é responsável, não? Não. Quem é focado e disciplinado não é responsável? Não. Esclarece-me lá. Como? O arroz sem leite é a coisa. Oh. É a mesma coisa. O arroz sem leite não é arroz doce. Sem açúcar também não é arroz doce. Mesmo que você meter só o arroz e o leite,
no arroz doce. Porque faltou açúcar. E se meter só arroz de açúcar, não arroz doce? É arroz doce. Aí o ponto é que não sei se entendeu. O ponto é, ele citou os pontos fundamentais, mas faltou o principal para se tornar o que ele quer. Mas é possível uma pessoa ser responsável e não ser disciplinada? Ou melhor, uma É pessoa. possível. É possível. É possível, calma aí. Não perguntei se é possível uma pessoa responsável ser disciplinada e focada. Perguntei o inverso. Se uma pessoa focada e disciplinada é responsável. Não necessariamente. Como? Por exemplo, eu posso estar focado, eu posso ser focado em alguma coisa, né? Por exemplo, vamos ver um economista. Ele pode ser focado na área dele de futebol, mas não necessariamente é responsável. Mas se esta abordagem é mesmo muito restrita, Sim. quer dizer, em alguma coisa que você está fazendo, És responsável. é possível você não ser responsável, mas é focado e disciplinado. Eu penso que não. Sim, Exatamente. sim. Porque tudo que estamos a falar aqui, está a ser voltado para quê? Metas e objetivos. E agora estamos a explicar o que nós pretendemos alcançar quando tratamos de metas e objetivos, responsabilidades. Porque se o Luís tem a meta de ser jogador, claro que vai ser responsável nos treinos. Pode não ser em casa ou lavar louça, mas estamos a falar de metas e objetivos. Então aqui tem como não ser responsável. Bom, muito bom. Terceiro, capacitar para liderar e servir com visão clara. Esses foram os objetivos e metas que nos ajudam. Com base no exemplo que eu dei no princípio, quando eu digo, enquanto diretor, vice-diretor da juventude, meu objetivo, quero formar futuros jovens líderes. Quero formar futuros jovens líderes. Objetivo. Depois, vamos às metas. Seminários de capacitação, formações e tudo mais. Tá vendo? Esse exercício de eu ter criado, declarado esse propósito, esse objetivo, e depois ter planejado essas metas, metrificações para alcançarmos esse objetivo, nos tornam aptos, né? Estimulam a nossa liderança, estimulam o nosso serviço. Todos os exemplos que aqui damos são relacionados sempre às metas e objetivos. E dependendo do teu objetivo e da tua meta, tu serves. Não tem como não servir. Não tem como não liderar, não ser exemplo. Não tem como. Conseguimos compreender? Conseguimos compreender? Irmão, dúvidas da técnica? Se nós temos mais algum ponto, dúvidas da técnica? Boa noite, irmãos. Sabendo também nos outros dias vamos ter mais conteúdos e eles têm que ser bem sequenciais. Vamos para as instruções. Queria já apresentar algo e se calhar para mais tarde vai ser útil, que é a questão das metas. As metas muitas vezes também compreendidas como a quantificação, conforme os irmãos mencionaram, a quantificação e a qualificação do objetivo. O nosso professor tem dito, os objetivos podem até ser escritos às vezes de maneira lírica, né? Às vezes de maneira abstrata ou ambígua, mas as metas acabam por ser como um funil para depois definir exatamente o que é aquele objetivo quer alcançar no final, como se pretende seguir. O objetivo é basicamente a finalidade ou final, né, daquilo que se quer alcançar. Então, era para contribuir que a meta, que é a quantificação dos objetivos, pode ser exemplificada como um estudante que quer aprovar. Ele terá que... Esse é o objetivo dele, quer aprovar. É ambíguo, é amplo.
né? Embora seja específico de uma certa maneira, mas ainda é não definido exatamente o objetivo, a meta entra ali para dizer assim, quer aprovar nesse ano, quer dizer que temos um ano, né? Uma medida de 10 meses no máximo, quer aprovar com 15 valores, como média, quer aprovar no quadro de normas salariais, quer aprovar em todas as cadeiras sem deixar nada. Então, a meta acaba por pegar no objetivo, que pode ser um pouco amplo, e começar a detalhar, certo? Começar a detalhar pontos. E outro ponto que eu queria acrescentar é o objeto ou as estratégias. O objeto ou as estratégias. O objeto ou as estratégias são as atividades ou tarefas que a pessoa poderá fazer para alcançar aquele objetivo, aquela meta. Então ele vai dizer, se eu sou estudante e quero aprovar com 15 valores no quadro de honra, vou ter que estudar todos os dias, vou ter que estudar às 15, às 16, às 18, dia seguinte, vou ter que ir à escola sem faltar, vou ter que criar grupos de estudo. Então era para ajudar a criar essa sequência quanto a objetivos, metas e a estratégia. Muito bom. As metas e objetivos estão ligadas em vários ramos, que podem ser pessoais, profissionais, empresariais, organizacionais e comunitários. Na vida pessoal, meu objetivo enquanto pessoa pode ser me tornar uma pessoa melhor. Né? Enquanto cristão, me aperfeiçoar cada vez mais aqui. No ramo profissional, quero ser um colaborador melhor, né, para a empresa em que eu atuo, em que eu trabalho. Quero ser funcionário de MES. Quero ser aquele empregado que não dá trabalho no seu chefe, que chega a horas, entrega o trabalho a tempo, não é pedra de tropeço para os outros. No ramo empresarial, enquanto empresários, temos muitos aqui, empresários da juventude, né? Onde é que estão? Só que eu não vou se identificar. Eles, no momento certo, vão se identificar. Mas no ramo empresarial também, olha, quero faturar X milhões. Por isso é que no ramo empresarial nós temos ferramentas que nós aqui a nível organizacional também temos. Normalmente quando o novo corpo executivo é eleito, eles sentam, vão traçar os objetivos da organização. E nesses objetivos da organização eles vão tratar que? Orçamento, projeção financeira. O que é que quanto nós pretendemos alcançar. E vão metrificar com o que as ações mensais, diárias, semanais que nós vamos utilizar para atingirmos o nosso objetivo. Eu, quando fui tesoureiro, eu pelo menos trabalhei assim. Eu peguei, quero 700 mil de cotas de oferta, de entrada da minha organização. Reparti, dividi por 12, dividi por 31. Então, eu já tinha uma noção de quanto eu tinha que receber por semana para atingir os meus 700 mil anual. Porque às vezes falar só assim, quero 700 mil, fica tipo bem distante, né? Tipo, quero um iate, por exemplo. Um iate barato de 20 milhões. Assim dizer, quero um iate. Para você já é bem distante e bem caro, né? Não, não é tão distante assim. Não é tão difícil assim. Não é. É só nós colocamos no papel. Hã? Não estou vendo sonho. Não é. Vem, vamos pegar. Podemos ir no exemplo dos 20 milhões? Podemos? Vamos pegar a calculadora. Vamos pegar a calculadora. Deixa eu só pegar uma folha. Vamos lá. Um iate de 20 milhões, né? Iate. 20 milhões. Em quanto tempo queremos esse iate? Daqui a 5 anos quero ter um iate. 5 anos. Vamos lá fazer 12 vezes X, né?
para sabermos quantos meses vão ser. Vão ser quantos meses? 60 meses. Então, vamos pegar esses 20 milhões, vamos dividir por 60. Quer dizer, anualmente, ou melhor, mensalmente, tens que poupar pelo menos 333 mil kwanzas. Calma, não terminou. Mensalmente, vamos poupar 333 mil kwanzas, 33, para atingirmos o nosso projeto de 20 milhões. Mensalmente. Eu se trabalho na... Não, estamos a falar de nós. Vamos dividir... Agora, é mensal. Vamos dividir por 31. Vamos dividir por 31. São quantos? São quantos, Luiz? Quanto que nós devemos poupar diariamente para conseguirmos o nosso projeto daqui a 5 anos? São 10.752,68 quantos? Quem aqui não pega 10 mil? Não. Sim, é por dia. Quem aqui não pega 10 mil quantos? 10 mil por dia? 10 mil por dia. Quem não pega 10 mil por dia? Não, calma aí. Primeiro, só quem pega 10 mil. Calma aí. Quem pega 10 mil quantos? Por dia. Não, só pegar. Pegar. Pode ser uma vez por ano, mas quem pega? Pegar. Calma aí, vou chegar lá. Quem pega? Todos nós pegamos. Ou seja, já não é um dinheiro que está tão distante de nós. Sabe? Então, quais são as estratégias que nós podemos utilizar para tornarmos esse valor diário? Vamos. Quanto é que custa a lavagem do carro? Sabe? Só que aí está o nosso problema. Quantos carros é que estão sujos? Não. Quantos lavadores de carros é que há? Sim. Vamos pegar. Nós temos no supermercado. Não, calma. Quanto é que custa a lavagem de carro? 1.500. Por dia preciso lavar quantos carros? 6, né? Não, 7. 7. Mas 7 são 10.500. E nós dissemos que são 10.700 alguma coisa, né? Então vamos falar 8. São 12 mil. Por dia, vai levantar às 6 da manhã. Tua meta diária é só lavar 8 carros. 8 carros. Depois desses 8 não pode não bombar mais. 8 carros. Pá. As despesas diárias. Não, estamos a falar do iate. Não, estamos aqui a falar do iate. Não pode me trazer mais outra coisa. Estamos a falar do iate. Agora, é impossível para um lavador de carros daqui a 5 anos comprar um iate. Me digam vocês. Daqui a 5 anos, um lavador de carro comprar um iate. Se essa for uma coisa, se não comer... Não me digam, não condicionem, por favor. Só perguntar só sim ou não. Só perguntar só sim ou não. É possível ou não? Porque lavador de carro lava carro de manhã até à noite. Não vão me dizer que ele só lava o carro. Então, aí sai o dinheiro do iate. E sai mais outros dinheiros para a alimentação dele. Então, me digam só, é possível ou não é possível? Então, daqui a 5 anos eu estou iate. Só que nunca leva carro. É o Luiz, é o Messias, vice-diretor da juventude. Vou lavar carro. Acontece. Então, mas aí é que está. Há uma frase que já ainda continuo gostando, mas não tanto como antes, porque hoje sou apreciador de outras artes, né? E era mais ou menos assim: não há sonho demasiado grande e nem sonhador demasiadamente pequeno. Isso é de um filme em boneco. Os irmãos já assistiram, sabe qual é o filme? Tudo. O Caracol, que competia com carros de Fórmula 1. Ele é Caracol, está competindo com carros de Fórmula 1 que andam 300 por hora. Caracol! Só porque bebeu nitro, né? Mas o filme tem essa frase de impacto. E
Sabe quem é que diz isso ao Caracol? É o adversário dele. Sabe o mal, o Ayrton Senna daquele filme? É que ele disse, não, você pode me ganhar. Não há sonho demasiado grande e nem sonhador demasiadamente pequeno. Nós só precisamos estabelecer objetivos e metas claras e definir estratégias, irmãos. Só precisamos estabelecer objetivos e metas claras e definir estratégias. Vos expliquei como é que eu fiz com a juventude. E tivemos um bom resultado naquele ano. Vos expliquei agora do iate de 20 milhões que um cobrador, um lotador, um lavador de carro consegue. Então, não é impossível. Não é. É só o conhecimento certo e as aplicações certas. Porque muitos de nós temos até mesmo conhecimento, temos a ideia, só que não procuramos validar, só que não procuramos colocar em prática. Quantos de aqui já tiveram ideias de negócios que seriam, se calhar, multimilionários? Mas desistimos, por quê? Achamos que esse tipo não vai dar certo. Às vezes é medo da grandeza. Quem nunca teve? Medo da grandeza, quem nunca teve aqui? Nunca tiveram, eu pelo menos já tive. E vou continuar tendo, porque o ser humano é mesmo assim, às vezes assusta. Sabe? Já é coisa básica mesmo. Você já está com Deus está te falando há um tema, mas você quer temer. Está te falando, vem, anda sobre as águas, está aí vir mais aqui, vai afundar. Sabe? Então, às vezes só nos falta isso, né? Quando nós ouvimos os coaches na internet a falar, é só ação. Nós às vezes negligenciamos, fazemos piadas com aquilo, mas tem sim alguma verdade. Então, pronto. É só isso. Não basta só ter conhecimento, basta também ter ação. E não basta só ter ação, é necessário também ter conhecimento. É como um barco com dois lemes. O leme da ação e o leme do conhecimento. Se eu só tiver conhecimento, o que acontece? Se eu só tiver ação, se eu tiver os dois, viu? Simples assim. Não tem como. Não vai para frente. Não vai! Não, eu estava feliz aqueles que o leme é fixo. Não vai. Bom, sobre a evolução, o nosso irmão Luiz já acabou por dizer. Só que ele disse, né, meia verdade, porque ele disse que podem ser de curtos e longo prazo. Né? Na verdade são 3 fases, que é curto, médio e longo prazo. Isso tanto para os objetivos quanto para as metas. As minhas metas podem ser mensais. As minhas metas podem ser anuais. Querem que eu vos conte um objetivo meu? Assim, porque é assim. Se eu estou a transmitir esse conhecimento, não posso só falar porque fui investigar para ver trazer, não coloco em prática e estou a vos falar para colocar. Estaria a ser hipócrita. E vou vos contar. Eu fui para a Filda. No dia 24 do mês passado. E na Filda eu visitei vários stands, mais propriamente ligados a finanças, que é a minha área, que eu tenho muito prazer, gosto mesmo bastante. E num desses stands que visitei, acabei por visitar um fundo de pensões. Alguém aqui sabe o que é um fundo de pensões? Quem sabe? Não sabe, né? Matéria para outra aula. Depois peçam a diretora para mim. E noutros fóruns também podemos dar esclarecimento. Visitei esse fundo de pensões e eu já tinha em mente um objetivo: salvaguardar o meu patrimônio e dar continuidade multigeracional. Sabe o que é isso? Quem sabe o que é isso? Também ninguém. Ou seja, preservar o meu patrimônio, permitir que o que eu vá constituir não se perca.
E segundo, que ele continue. Faço com o meu filho, o filho do meu filho, o filho do meu filho e assim sucessivamente. Nós já ouvimos na internet, já ouvimos nos telejornais que Jay-Z tem uma fortuna que até os tataranetos dele não vão precisar se preocupar com o trabalho. É verdade. Sabes o que é $1 bilhão de dólares? Só $1 bilhão. É dinheiro para se gastar até a quarta geração. $1 bi, só $1 bi. Mas pode acabar. Não, pode, claramente. Mas sabes como? Há pessoas que têm fortuna, desculpa, há pessoas que têm fortuna para gastar 10 milhões por dia. Daqui a 50 anos. Durante 50 anos você pode gastar 10 milhões por dia. Imagina o que é isso. Estás a ver? Há pessoas que têm dinheiro. Há pessoas que têm dinheiro. A quantidade. Olha, vocês acham que tem preço caro e preço barato? Uma pessoa me disse assim, acho que foi da economia, não me recordo muito bem. Ele me disse assim, não tem preço caro e preço caro. Existe preço justo. O que é justo para mim, a realidade pode não ser para a tua. Eu ganho 10 milhões, você ganha $1 milhão. 1% do teu salário é quanto? 1.000 quanto? 1% do meu é quanto? 100 mil. Se eu ir na boutique comprar uma camisola de 100 mil quanto, você vai ficar escandalizado. Sabe a ver? Por quê? É 10% do teu patrimônio. Meu não, é só 1%. Quer dizer, para mim gastar o mesmo 10% que teu, compro 10 camisolas. Você vai ficar escandalizado por quê? O salário! Sabe a ver? Mas, como eu estava a dizer, eu visitei um stand do fundo de pensões. E eu já estava, como disse, com esse objetivo em mente, preservação do patrimônio e dar continuidade multigeracional. E pesquisem sobre isso e procurem fazer isso também para vossas vidas. Não vivam só por vocês. Nós somos chamados para multiplicar, não façam isso. Assim mesmo, vai viver, vai trabalhar, tudo que adquiriste, vai gastar mesmo aqui, teu filho também vai ter que batalhar mais para coisa, para ter uma refeição digna. Ou o filho do teu filho, que é o teu neto. Não façam isso. Os vossos filhos têm que trabalhar não por obrigação, mas porque querem. E aí não vão se preocupar com o salário, porque, pronto, isso é um outro assunto. Mas fica essa recomendação, pesquisem e investiguem sobre isso. Mas, como eu já tinha esse objetivo em mente, eu visitei esse stand do fundo de pensões. As jovens atendentes estavam lá, falaram de demonstrações, procurar a rentabilidade, fizemos já o simulador, muito bom, gostei, me agradou. O que eu disse? Valor mínimo. Primeiro, para aderir e depois, porque vais fazendo aportes mensais, porque é fundo. Sim, talvez tenha entendido, mas pronto. Qual é o valor mínimo para adesão? É X. Qual é o valor mínimo para aportes mensais? É X. Abertura de conta. Eu tenho essa agenda aqui até um mês atrás eu não tinha nenhuma agenda, hoje tenho 3 em casa, porque ganhei todas lá na FIU. Essa aqui é da Loe Progress, uma sociedade gestora, e por meio dela pode investir em ações na Bodiva, ações de empresas, e poderá ser sócio do BEP, que ainda não tem bolsa, mas poderá ser sócio de uma empresa que tem bolsa, Dubai e várias outras que estão em bolsa. E eu tenho a agenda do fundo de pensões, até quis trazer, quis utilizar aquela agenda, mas como ele é branca e tem muito dizer, chama muita atenção, então preferi deixar. Mas está aí. E eu vou fazendo aportes mensais. Ou seja, eu ainda vou ter que lutar, batalhar para dar sustento ao meu filho, a minha primeira geração. Mas a segunda já será bem mais flexível. Porque a segunda vai vir o quê? Daqui a 40, 50 anos. O tempo que eu vou trabalhar
vamos fazer cada vez mais, se Deus permitir, aportes maiores. Sabe? Então, a primeira ainda vai mesmo aí arrasta, não luta. Mas a segunda, tranquila. A terceira, então, é deslizar. A quarta, a mesma coisa. E assim vai. Então, esse é um exemplo, como eu disse, porque tinha que vos dar exemplo. É só nós temos em mente que nós queremos atingir. Vamos lá. Existem algumas ferramentas ou métodos que podemos utilizar para estabelecermos metas e objetivos. Que é um dos métodos, por exemplo, é o SMART. Específico, mensurável, atingível, realizável e temporal. Ou atemporal, dá-me mesmo. Mas na sexta-feira e no domingo terão um desenvolvimento maior. Só estou a falar para que tenham já conhecimento. E também para vocês poderem pesquisar já em casa. Passos para a criação. Também vão falar na sexta-feira e no domingo, mas um dos passos, eu vou dizer, mas assim rápido. Primeiro, diagnóstico e autoconhecimento. Onde estás? Estás aonde, meu irmão? Reflexão de valores. Metas alinhadas ao teu propósito. Se Deus te chamou mesmo para ser evangelista, não se inventa. Não se inventa, meu irmão. Teve um profeta, estava teimoso. O burro, o cavalo, teve que falar para ele ouvir. Não estou a falar ainda de Jonas, que foi engolido pelo peixe. Estou a falar Baal. Balaão. O animal teve que falar, mesmo as paredes a se fecharem. Ele estava teimoso e não queria passar. Só parou quando o animal falou: Luiz, se estás a fugir, vai sair fora. Sabe aquele irmão do beco do Petróleo? Vai falar para ti. Só é que vai ouvir. Vai, pronto. Reflexão de valor, né? Metas alinhadas ao teu propósito. Definição clara, descrição específica do que você quer. O que é que eu quero da minha vida? O iate é possível, mas que é iate? Porque não é só ter, é manter. E no final vou falar sobre isso. Depois, plano de ação. As execuções diárias, mensais, semanais, para atingir anuais, para atingir os teus objetivos. A quinta, acompanhamento e reajuste. Vai utilizando indicadores para medir. Como eu disse, se eu quero ir para o Petróleo, ao meio do caminho eu vou colocar indicadores. A cantina do Mamadu, o posto 15. Eu sei que quando cheguei na cantina, estou no caminho certo. Cheguei no posto 15, estou próximo e continuo no caminho certo. E eu estou continuando. E numa das ferramentas para análise, para a criação de metas e objetivos é a ferramenta SWOT. Já falei muito dela aqui na igreja, já utilizei bastante, muito bom. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Quais são as tuas forças? Quais são os teus pontos fortes? O que é que tu sabes fazer? Quais são as tuas fraquezas? Pontos de melhoria? Quais são as tuas oportunidades hoje? Parece que não, mas no nosso país nós temos muita oportunidade. Não estou a falar política, mas nós temos muita oportunidade. Muita oportunidade mesmo. Que nossos países querem. Que nossos países. A mesma facilidade que você tem de constituir empresa aqui, vai ainda em Portugal tentar. Europa, né? Tá achando que Europa, vai ainda lá. Vai ainda na França. Vai ainda lá tentar. Aqui o nosso livre mercado é maior e nos dá inúmeras possibilidades. É desorganizado, e essa é a nossa maior dificuldade. Nós só temos mesmo marca de organização, porque senão todo o resto nós temos. Vamos tirar sobre isso.
A segunda ferramenta é a PESTEL, que são para analisar na criação das suas metas e objetivos fatores externos que podem, qual é o termo correto? Que podem afetar os seus objetivos e as suas metas. São fatores externos como políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ecológicos e legais. E, por fim, metas e objetivos não são apenas conceitos administrativos. São princípios bíblicos de mordomia, disciplina e visão. E minha frase que eu preparei aqui no final. As metas e objetivos, elas servem para encontrarmos o caminho, seguir o caminho, ser transformado no caminho e se manter no caminho. Estamos perdidos. As nossas metas e objetivos nos ajudam a encontrarmos o caminho, a andarmos no caminho, né? A iniciarmos o caminho, a nos mantermos no caminho, sermos transformados e não nos desviarmos. Então, é muito bom. São boas. Então, espero que possam ter compreendido aquilo que vos transmiti. Tentei ao máximo, das melhores formas que pude, das melhores formas que sei e das melhores formas também que Deus permitiu. Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas o momento é para oferta e ofertório. Enquanto isso, canta a nossa irmã Carla, por favor, alguns louvores. Vamos nos colocar em pé, amados. Nossa irmã